Olá, eu sou Flores. Sejam bem-vindos a mais um Florescast. Escala 6x1. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que tem sido muito comentado, as pessoas estão falando bastante sobre isso, e eu já vi bastante coisa sobre esse assunto na internet, mas eu percebo que carecem dos dois grandes principais lados, direita e esquerda, opiniões mais, digamos, sensatas. Bom, quando a gente escuta as pessoas mais de viés, digamos, de esquerda falarem sobre esse assunto, elas tendem a dizer, basicamente, que o trabalhador brasileiro está sufocado, trabalha muito, ganha pouco, tem pouquíssimo tempo para ficar com a sua família, para ter lazer, ter dignidade, e por esse motivo merece um dia a mais de descanso. Bom, com relação a isso, eu acho que todo mundo, ou a maioria das pessoas que já trabalhou na escala de 6x1, é contra, digamos assim, essa escala. Realmente, eu já trabalhei na escala 6x1 e, de fato, sobra pouquíssimo tempo para você fazer tudo o que você precisa, né? Além das atividades normais, das obrigações da vida adulta, resolver problemas burocráticos, enfim, esse tipo de coisa, sobra muito pouco tempo para ter o lazer. O lazer, ele é uma necessidade básica do ser humano, né? Sobra muito pouco tempo para você ter um descanso. O descanso, ele também é uma necessidade básica do ser humano. Então, é claro, se a gente pudesse escolher e esses milhões de trabalhadores, a maioria dos trabalhadores pudesse escolher, certamente a maioria iria, sim, de fato, ser a favor de trabalhar um dia menos, trabalhando assim 5 dias na semana, na escala 5x2 ou até menos, né, para que tenha mais tempo para a sua família e para si mesmo. Então eu vejo que, de fato, os dois lados carecem de bom senso e de empatia. A gente não pode ignorar o fato de que a maior parte dos CNPJs no Brasil, eles são de microempreendedores e de microempresários. São essas pessoas que mais empregam no Brasil. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não são as grandes empresas que mais empregam no Brasil. É o pequeno empreendedor. E esse pequeno empreendedor, ele está sufocado por uma legislação e por um sistema tributário que o obriga a pagar impostos altíssimos e que nenhum país do mundo ele é obrigado. Então, se você o obriga a contratar uma pessoa a mais no dia em que esse funcionário estará de folga, de fato, ele vai estar sufocado e ele vai sofrer um grande impacto. Tem outra coisa que eu gostaria de atentar a vocês, é que principalmente as pessoas de viés mais de direita, elas tendem a dizer o quê? Não, vamos criar um sistema onde o empregador poderá negociar com o empregado, né? O empregado vai poder negociar com a empresa para que ele decida quantas horas ele quer trabalhar. Ora, sejamos sinceros, num país onde a maioria das pessoas ganha pouco mais de um salário mínimo, e onde essas mesmas pessoas têm dificuldade para sobreviver, para pagar as contas, para se alimentar bem, para fechar as contas no final do mês, que condições que essa pessoa vai ter de negociar com o seu empregador? Então, assim, a gente não pode ser ingênuo. A gente sabe que se você der essa margem, boa parte dos empregadores das empresas vão dizer o seguinte: olha, aqui, para trabalhar aqui, a escala é essa, 6x1, ou a escala é essa, 7x7, ou a escala é essa, 5x2. E se você quiser trabalhar menos, você procura outro lugar para você trabalhar, porque tem quem queira trabalhar nessa escala. A gente sabe que a tendência é que isso aconteça porque vivendo num país onde as empresas, de modo geral, estão sufocadas por tributos, e não só as empresas, como os cidadãos também, pagam impostos altíssimos, né? A gente trabalha aí mais de 5 meses por ano só para pagar impostos, as pessoas elas se veem num beco sem saída. Então, tanto as empresas querendo ganhar o máximo possível, quanto os trabalhadores querendo ganhar o máximo possível também para ter um mínimo de dignidade. Então, essa ideia de que o empregador vai negociar com o empregado é uma ideia que não faz sentido. Porque se a gente parar para pensar, a maioria dos empregados, eles iriam optar por quê? Por trabalhar muito mais do que eles trabalham para poder ganhar mais. Então, é necessário que exista, assim, de fato, uma limitação. Olha, você vai trabalhar no máximo tantos dias por semana. Você vai trabalhar no máximo tantas horas por semana ou por dia. Porque se houver essa flexibilização, o empregado ele vai ficar sempre refém e buscando trabalhar o máximo possível para tentar fechar as contas no final do mês. Porque a gente vive num país muito caro, muito injusto, muito desigual. E, por outro lado, o empregador, as empresas, elas também se veem nessa situação de dificuldade para arcar com todos os custos, né, de manter uma empresa no Brasil, de manter e de crescer uma empresa no Brasil. E outra coisa importante, se a gente abrir essa brecha, os trabalhadores que optarem por não trabalhar os 6 dias por semana, eles podem ser pressionados a trabalhar ou podem ser até mesmo demitidos. Por quê? Porque a empresa vai dizer o seguinte: olha, se você não quer trabalhar nessa escala, tem quem queira. E de fato vão ter pessoas desempregadas buscando entrar no mercado de trabalho e trabalhar nessa escala. Então, se você abrir a brecha para isso, vão ter de fato muitos trabalhadores que vão, por necessidade,
continuar trabalhando na escala 6 por 1 até mais, entende? Não tendo condições de escolher trabalhar menos, porque a gente sabe que trabalhar menos implica em receber menos, isso é muito difícil para a realidade aí da grande maioria da população que vive num país extremamente caro para sobreviver. Então, para exemplificar o que eu estou falando, a plataforma Uber, por exemplo, ela coloca um limite de horas que os trabalhadores podem estar ali logado e rodando, transportando passageiros. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que se não fizerem, vão ter motoristas que vão passar aí 18 horas dirigindo, 16 horas ou até mais, dependendo, dirigindo, não apenas por quererem estar fazendo isso, mas por uma necessidade financeira mesmo. É uma forma de tentar pagar as contas, tentar ganhar mais, ter um salário melhor. E isso é indigno, isso não é saudável, isso é até perigoso, e por isso há essa limitação. A gente sabe que se a gente abrir essa brecha, as pessoas elas vão, muitas delas, procurar trabalhar cada vez mais. Então, você dizer que o empregado vai negociar com o empregador, no sentido de eles conversarem e chegarem a um consenso com relação à quantidade máxima de horas que vão trabalhar, a quantidade de dias que vão trabalhar, se vai ser 5 dias por semana, 6 dias por semana, 7 dias por semana, isso para mim parece uma ingenuidade, uma desonestidade intelectual. Mas também a gente não pode tapar o sol com a peneira. As pessoas de viés mais de esquerda, elas tendem a dizer que o empregado ele simplesmente precisa dar seu jeito e dar um dia mais de folga para os empregados e que isso ele deve tirar tudo do bolso. Bom, como eu já havia falado, quando a gente pensa em empresas gigantescas, empresas multimilionárias, provavelmente para essas empresas, um funcionário a menos que ela vai tirar de um dia de operação para que dê uma folga para esse funcionário, obedecendo a uma obrigação legal, talvez não vai fazer diferença tirar esse funcionário para que ele trabalhe e que se cumpra a legislação. Mas numa realidade brasileira, em que a maior parte dos empregadores são microempresários, isso pode de fato gerar um impacto extraordinário. Bom, qual que é a conclusão dessa história toda? A gente tem que enxergar essa questão com muito equilíbrio, com muita empatia, tanto para os micro e pequenos empresários, né? E até as grandes empresas também, que embora faturem muito, mas também pagam muitos impostos, tanto quanto olhar com empatia também para os empregados que, em sua maioria, de fato não têm condições nenhuma de estar negociando o tanto de horas que eles vão trabalhar, né? Então, precisam ser feitos o quê? Estudos, de fato, estudos sérios, para entender como isso de fato afetaria os micro e pequenos empresários e pensar formas de desonerar esses empregadores para que eles, ao pagar menos impostos, tenham mais condições de fato dar ali um dia mais de folga para seus funcionários. Então, tanto esse trabalhador, de fato, precisa de um dia mais de folga, certo? Para que ele possa ter satisfeitas as suas necessidades humanas básicas de descanso e lazer, que numa escala 6 por 1 é quase impossível, quanto a gente precisa também olhar para o microempresário, para o microempreendedor com empatia, no sentido de que ele, de fato, precisa ser desonerado de tantos impostos que ele paga, ou ter incentivos para que eles possam, de fato, dar esse um dia mais de folga para seus funcionários sem enfrentar grandes dificuldades. Porque para as grandes empresas multibilionárias, que de fato pagam muitos impostos, mas arrecadam também muito dinheiro, para elas talvez não faça tanta diferença você ter aí um dia da semana um número reduzido de funcionários, certo? Mas para a realidade da maior parte dos empregadores no Brasil, de CLT, que são os microempresários, pequenos empresários, isso de fato ia ter um custo muito alto, um impacto muito grande, de fato inviabilizaria muitos negócios. Bom, então é isso. Essa é a minha humilde opinião, uma opinião bem equilibrada diante desses dois extremos, né, que apenas jogam a responsabilidade para o outro lado, ignorando completamente os impactos que isso vai ter para todo mundo. E eu acho que é isso que nossos parlamentares devem pensar, é isso que a sociedade como um todo, principalmente, tanto empresários quanto empregados devem pensar com relação a essa questão toda, tá bom? Não existe uma solução fácil, mas que de fato é necessário pensar numa solução real para melhorar tanto a vida dos empregados quanto dos empregadores. Isso de fato precisa acontecer.